falando sobre intimidade com Deus. E eu tenho certeza que os irmãos a sair daqui hoje, eles vão sair daqui se questionando como está a sua intimidade com Deus. Você pode até estar, você às vezes até já se perguntou por que algumas pessoas têm mais intimidade com Deus do que outras. Com certeza isso já passou pela cabeça de muitas pessoas, porque também eu já tive esses questionamentos, principalmente quando nós aceitamos a Jesus, logo nos nossos primeiros dias. Por que tal pessoa tem mais intimidade com Deus do que outra? Você também já pode ter pensado que, como os pais humanos, Deus tem os seus preferidos, Deus tem os seus favoritos. Enquanto alguns parecem tão íntimos e próximos, outros se parecem tão distantes do Senhor. Mas na realidade não é Deus. Na realidade Deus não faz acepção de pessoas. Você faça uma comparação dos pais humanos. Um pai que tem mais de um filho em casa. Teve um amigo meu no condomínio que ele estava compartilhando justamente a respeito disso que eu vou falar agora. Ele tem 2 filhos adolescentes, só que ele tem uma relação mais íntima com ele. E ele comentando que esse filho ele quer estar sempre próximo, ele quer saber das coisas, ele vai para a igreja, ele é católico, ele vai para a igreja junto com o pai, ele vai para o mercado junto com o pai, aonde o pai vai, chama, ele está junto, enquanto o outro é mais sossegado, é mais tranquilo, não conversa tanto como ele gostaria que conversasse. Com a mãe ele tem mais, um pouco mais de acesso, mais intimidade. Isso é uma relação de pais humanos. Um pai que muitas vezes, com esse filho quieto, ele chega, puxa um assunto para ver se ele cria um relacionamento. Ele chega para aquele filho: e aí, quem é que está jogando aí? Aí o filho, como ele é sossegado, ele está jogando Brasil e França. Encerrou o papo. Você continua querendo puxar uma conversa aí. E aí, quanto é que está o jogo? Finge que não viu o placar lá. Está 0-0. Isso é Deus conosco. Você imagina como fica Deus enquanto alguns estão ali pulando, glorificando, dando glórias, e tem alguém ali, tem centenas de filhos que ele está tentando chamar a atenção e não vê reação dessa pessoa. Eu imagino que Deus fica muito triste. Eu imagino que Deus, ele quer mais intimidade conosco. Ele quer intimidade não somente com alguns, mas ele quer que a igreja toda esteja em intimidade pessoal com ele. Imagine a situação de Deus. Deus olha para cá, tem alguém aqui pulando, dando glória, cantando, louvando, mas tem alguém ali que Deus está tocando, Deus está dando um empurrãozinho, Deus está: ei meu filho, ei, não vai por aí não. Mas ele não está se tocando, porque ele está vivendo o mundinho dele. Ele está preocupado mais com o dia a dia dele. E não tem, a falta de intimidade faz com que ele não perceba a voz do Senhor. Então hoje vamos estar falando sobre intimidade. Não somos nós. Não é ele quem escolhe o quão perto quer estar de Deus. Não é, somos nós que escolhemos, somos nós e não ele quem escolhe querer estar mais perto do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, uma passagem linda que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 47.
Este capítulo de Ezequiel conta uma visão que o profeta teve das águas que jorravam do templo. O texto ele vai contar que a cada 500 metros que o profeta media, ele encontrava níveis diferentes de águas. E eram nesse texto nós vamos ver que eram 4 níveis diferentes de água. Que o primeiro nível estava sobre a altura do tornozelo e o último ultrapassava a altura da cabeça, onde ele não conseguia atravessar nadando. Vamos ler os primeiros 5 versículos. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda do oriente da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda do oriente. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me passou pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e fez passar pelas águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e eram um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. As águas que se desviavam, se deviam passar, que não se dava para passar, só a nado. O ribeiro pelo qual não se podia passar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nesta manhã. Que o Senhor venha falar ao coração da tua igreja nesta manhã, fazendo com que venhamos reavivar a nossa vida, a nossa intimidade contigo. Que o Senhor venha estar nos preparando, que o Senhor venha falar aos corações da tua igreja, não este servo que aqui se encontra, mas o teu Espírito transmita a tua mensagem em nome de Jesus. Aleluias. Intimidade com Deus depende apenas da nossa vontade e comprometimento de nos aproximar dele. Só depende de nós. É você, sou eu, é você que escolhe o nível de intimidade com Deus. Qual o nível de intimidade que você tem com Deus? Vamos ver nessa história, vamos ver nessa visão 4 níveis de intimidade com Deus que você vai poder analisar nessa manhã em qual nível de intimidade com Deus você se encontra. Então vamos prestar atenção na palavra, porque o Espírito Santo quer falar à igreja nessa manhã. Aleluia. O texto diz que a cada 500 metros, a minha Bíblia chama de côvados, 1000 côvados, 500 metros, ele media uma altura. A Bíblia representa a água, a Bíblia trata a água como o Espírito Santo de Deus. Sendo assim, podemos fazer uma comparação deste capítulo, identificando os nossos níveis de espiritualidade, nosso nível de intimidade com Deus. A gente vê logo no versículo, no versículo 3, parte B, que a água dava no tornozelo. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, ou seja, 500 metros, e me fez passar pelas águas que davam nos tornozelos. Primeiro nível de água, onde foi medido aí por esse profeta, por esse homem, por esse anjo, por esse representante de Deus ali, eram 500 metros de água que davam no tornozelo. Vamos trazer vamos analisar, vamos fazer essa comparação com nossa intimidade com Deus. Esse primeiro nível de água se dá
quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Nós podemos querer estar, não estou dizendo que todos vão estar nesse nível quando aceitam Jesus como Senhor e Salvador, mas alguns podem querer estar com Jesus apenas para que as águas fiquem na superfície do tornozelo. Eu me lembro que quando aos 35 anos, pela primeira vez eu fui à praia, nem perto das águas eu cheguei, porque eu tinha medo. Aqui em Icaraí, quer dizer, uma praia que tem mais adiante ali. E na segunda vez eu já cheguei perto das águas, porque eu tinha a sensação de que se eu me aproximasse, a areia poderia me carregar para o mais fundo. E eu não sei nadar. Houve uma situação quando jovem, já casado com a minha digníssima, eu fui pescar com um cunhado. E eu falei para ele: fulano, eu não sei nadar. E estava chovendo e o rio estava cheio. Eu digo: eu não sei nadar, como é que eu vou atravessar? Ele disse: ó, o pessoal está atravessando por ali, tem aquela pedra, a gente salta daqui em cima da pedra e já chega na margem. Eu digo: mas se eu escorregar, cair, o rio está fundo. Eu só reparei ele me empurrar. Ele me empurrou, eu escorreguei, caí e saí descendo, água abaixo. E socorro, socorro, não sei nadar. Foi que lá na frente tinha um garoto, que eu consegui pegar num capim, mas o capim da margem do rio se soltou e o socorro, o garoto pegou na minha mão. É por isso que eu estou aqui hoje, porque o garoto me segurou. Porque do jeito que o rio estava fundo, eu não sei onde eu ia parar. Mas era um nível, eu tinha um nível para ir até aquele lugar. E nós, quando aceitamos a Jesus, queremos estar somente nesse nível de água, para que possamos ter o controle de nossas vidas. Pois dessa forma os nossos pés estão firmes no chão. Os nossos pés estão firmes e sentimos totalmente sob o controle de nossas vidas. Quando aceitamos a Jesus, muitos vêm porque de uma garota, muitos vêm porque os pais são crentes, muitos vêm porque da insistência de um amigo e não querem um comprometimento real com Jesus. Eles querem ficar somente com a água até o tornozelo. Neste nível não existe uma dependência de Deus para aqueles que querem preferir ficar somente neste nível de água. Eles não querem não têm uma dependência de Deus, pois somos donos do nosso próprio nariz, querem ser donos dos nossos próprios narizes, fazemos tudo o que bem entendemos, conforme a nossa vontade e o nosso entendimento. Nessa fase da nossa vida, muitas vezes ficamos naquela de, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, eu posso isso, eu posso aquilo, eu não me batizei. Ficamos naquela de que, porque não nos batizamos ainda, podemos fazer aquilo que dá na nossa cabeça. E não é bem assim. E também não estamos dispostos a deixar nada de lado e nem fazer alguma renúncia por Ele que nos convenha. Muitas vezes, naquele primeiro amor, naquele primeiro instante, naquele momento, nesse nível de água no tornozelo, não queremos renunciar a alguns gostos, não queremos renunciar a alguns afazeres para estar aqui domingo de manhã. Muitas vezes vamos preferir estar no futebol, vamos preferir estar naquela pescaria com os nossos amigos. Não queremos renunciar. Nesse nível corremos o risco. Mas também o texto diz que ao medir, ele encontra um segundo nível de água. São mais 500 metros que dava na altura do joelho. O negócio vai ficando mais interessante. A história vai ficando mais interessante. Quando as águas estão na altura do joelho, buscamos a Deus com mais entusiasmos. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus na Batista Nacional Maranata, não esqueço o nome dessa minha primeira igreja lá na Bahia. Eu comecei os primeiros dias com medo,
do pastor me chamar para orar, eu sentava no último banco atrás das pessoas e ficava assim. Porque eu via que eles de vez em quando chamavam alguém para orar, e eu, tímido como sou, eu ficava nos últimos bancos atrás das pessoas para que não me chamassem para orar. Mas isso foi passando, o tempo passou, eu já comecei a ir para um nível de água no joelho. Já comecei a participar do culto jovem, já comecei a receber algumas oportunidades, e a minha primeira oportunidade foi terrível. Eu inventei de cantar, por isso desse trauma. Eu inventei de cantar. Quando eu peguei o microfone e comecei a cantar, a quarta frase eu esqueci a música. Eu esqueci a música, eu comecei a envermelhar, eu comecei a suar, eu comecei a ficar roxo. E eu comecei de novo, não terminei, voltei para o banco, nervoso que só. E foi num dia que Deus falou profundamente comigo. Eu estava passando por uma vida em destroços, e Deus falou comigo. Mas eu estava já começando nesse nível espiritual, nesse nível de intimidade com água nos joelhos. Então, quando as águas estão na altura do joelho, buscamos a Deus com intimidade, procuramos a Deus para ver os milagres, ter experiências divinas e bênçãos avançadas. É perigoso quando buscamos a Deus somente pelos milagres, quando buscamos a Deus somente pelas maravilhas, quando buscamos a Deus só para ver ter os seus benefícios. Infelizmente ainda existe muito hoje. Quando eu estava na Bahia, quando fui nesta emergência, eu fui à Bahia, e nós fomos numa igreja onde o que eu vi era as pessoas irem porque das profecias. Quando no final do culto o pastor pegava a palavra e ele começava a liberar as profecias da parte do Senhor. E as pessoas iam buscar essas profecias. São pessoas que estavam no nível de águas nos tornozelos. Estava querendo se comprometer, mas estava mais interessado nas bênçãos, nos milagres, não num comprometimento real. Então precisamos estar atentos para não nos comprometermos em nossa salvação. O terceiro nível de água que o profeta ele vê, a gente vê lá no capítulo 47, versículo 4, que vai dizer que mediu mais 500 metros, fez-me passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Minto. 4b, 5b. E 5b, perdão. Mediu-me que me dava para passar, porque que não podia passar. Oh, perdão, meu Deus. É o 4 mesmo. Que dava água que dava pela cintura. A água dava na altura da cintura. Versículo 47, 4b. Nesse nível de intimidade com Deus, quando você está com Deus, mas você não anda mais por si só. Você ouve a voz do Espírito Santo e caminha pedindo a sua orientação. Quarto nível de intimidade com Deus. Nós já nos encontramos mais próximos do Senhor. A gente ouve a voz do Senhor, a gente procura caminhar com Ele, a gente procura seguir a sua orientação. Nos momentos em que nós andamos no Espírito, dependendo de Deus, seus caminhos são bem-sucedidos. Precisamos estar nesse terceiro nível, encaminharmos para esse terceiro nível. Mas infelizmente tem muitas pessoas que preferem estar no seu banco, estar acomodados somente no seu cargo. O pastor, ele costuma sempre falar que a igreja está carente de oficiais dentro da igreja. Tem pessoas capazes, pessoas que podem estar galgando alguns degraus para poder estar suprindo as necessidades da igreja, mas preferem estar ali
no primeiro nível de intimidade com Deus. Preferem estar ali no seu banco, não sabendo que Deus quer algo maior para a vida dele. Deus quer algo maior para as nossas vidas. Deus quer algo maior para a tua vida, meu irmão. E não somente viver na superficialidade. Parece muito difícil, mas fundo. Mas confiar inteiramente no Senhor. Talvez porque o medo é um dos nossos problemas mais constantes. A gente muitas vezes tem medo de alcançar um nível espiritual, alcançar um cargo maior dentro da igreja, porque não sabemos o que vamos enfrentar ali. É como o nosso primeiro emprego, é como o nosso perder o emprego e enfrentar outro. A gente não sabe o que vai encontrar ali, mas a gente esquece que é Deus quem nos capacita. É Deus quem vai fazer a obra e não você. É Deus que vai lhe ensinar. É Deus que vai capacitar. Como no princípio, quando falei que eu posso dizer que no princípio eu tinha vergonha até da minha própria sombra. Para hoje eu estar aqui falando para vocês, é porque Deus fez uma obra grande na minha vida. Não vou dizer que eu não tenho vergonha, eu tenho vergonha sim de subir aqui, de falar, mas eu sinto que tem algo me envolvendo para falar, para transmitir a mensagem de Deus para a igreja. Então não é por mim mesmo, não é por você mesmo, não é. É o Espírito Santo que vai capacitar. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Então não precisamos ter medo. Deus, ele aumenta a nossa fé através das provações. Deus, ele aumenta a nossa fé através das dificuldades. Precisamos aprender a fazer desse medo, dessa dificuldade a qual pensamos que vamos enfrentar, não um obstáculo, mas a oportunidade de crescermos diante do Senhor. Se não estivermos dispostos a confiar, se não estivermos dispostos a confiar completamente no Senhor, estaremos perdendo o melhor que Ele preparou para nós. A obra não vai permanecer parada, mas você vai estar perdendo a oportunidade que Deus tem para você. Deus tem algo para você fazer dentro da igreja. Deus tem algo para que você desenvolva dentro da igreja, que você muitas vezes não conhece, mas tem o Espírito Santo que vai lhe estimular. E somente aqueles que estão no primeiro nível de água, com água nos tornozelos, não vão se dedicar a querer saber o que Deus tem preparado. Mas quando você procura a buscar no Senhor, Senhor, em que eu posso ajudar? Senhor, o que tu queres para mim dentro da igreja? Senhor, qual o teu propósito para mim dentro da igreja? Com certeza o Espírito Santo, ele vai revelar e vai trabalhar na sua vida de maneira com que a obra do Senhor vai ser feita. E então estaremos apenas quando não confiamos, quando deixamos de confiar, como deixamos esse medo tomar conta e não agirmos conforme o Senhor quer, estaremos não apenas adiando o propósito de nossas vidas, ou somente nos contentando com o que é bom, que é estarmos somente vindo à escola bíblica dominical, sendo somente um obreiro, sendo somente um diácono, e não galgando os degraus necessários, aquilo que o Senhor tem preparado, sem avançar para onde Deus deseja nos conduzir, para revelar suas maravilhas ainda maiores. Você crê que Deus tem algo maior para a sua vida, igreja? Então busque e deixa o Espírito Santo trabalhar, porque é o Espírito Santo quem vai fazer a obra. Não nos preocupemos com o que vamos fazer. A própria palavra diz que é o Espírito Santo que vai nos ensinar o que dizer. O Espírito Santo é quem vai nos mostrar, abrir a nossa mente para nos revelar o que Ele quer que façamos. Precisamos caminhar, também não podemos ficar acomodados.
precisamos seguir as orientações. Ele vai dizer: você precisa fazer isso, você precisa fazer um curso de música, você precisa aprender um pouco mais sobre música, você precisa aprender um pouco mais sobre diaconato, você precisa saber um pouco mais sobre obreiro. Faça um curso profissionalizante para isso, para aquilo. Eu tenho que seguir as orientações. Ele não vai chegar com uma varinha de condão na minha cabeça e transformar a minha mente. Precisamos tomar posição diante do Senhor. E o quarto nível de água que nós vimos aqui nessa visão do profeta, ele conta que a água está acima da cabeça. Quando você está imerso no Espírito Santo. O texto diz que estava acima da cabeça, de maneira que ele não conseguia passar andando. Quando alguém chegar a esse nível de intimidade com Deus, quando está imerso no Espírito Santo, você se parece tanto com Cristo que as pessoas não vão saber distinguir se o que você faz vem de você ou se é Deus que está atuando na sua vida. Você vai estar tão parecido com Cristo que aquela pessoa vai dizer: é de Deus, é Deus que está ali, é Deus que está naquela pessoa, foi Deus que falou comigo. As pessoas não vão entender a sua maneira de agir. As suas ações elas conseguem, pois em suas ações elas conseguem ver o semblante de Deus. Quando estamos no nível espiritual de água acima da cabeça, como disse o profeta, as pessoas vão olhar para a gente e, assim como Moisés, como desceu do monte, e as pessoas olhavam para ele e viam o rosto de Moisés transparente, transparecer. Uma luz brilhava do rosto de Moisés, daquela intimidade que ele teve no momento em que subiu ao monte para falar com Deus, para escrever as placas que ali ele trouxe dos 10 mandamentos. As pessoas olhavam para ele e não conseguiam manter os seus olhos fixos, porque o rosto de Moisés brilhava. E é dessa forma que precisamos almejar alcançar. As pessoas olharem para a gente e dizem: eu quero ser crente como essa pessoa, eu quero frequentar a igreja que essa pessoa frequenta. São níveis de intimidade com Deus, pois em suas ações elas conseguem ver o semblante de Jesus. Você anda pela fé, deixando que Deus te leve para onde Ele deseja levar. Quando estamos neste nível espiritual, vamos andar pela fé. Fé, um item raro, infelizmente, nos dias de hoje. Eu me lembro muito quando, me tocou muito quando o pastor Reinaldo, o índio, Gilmar, ele falou sobre que a igreja tem perdido a sua, perdido a fé, vamos dizer assim. Ele falou porque as pessoas estão preocupadas em sair de casa e não voltar. As pessoas estão preocupadas em sair para trabalhar com medo de serem roubadas, não sabendo que tem o Senhor que nos guarda. Nós já, a nossa fé está tão precária, vamos dizer assim, que já perdemos aquela sensibilidade de que a palavra do Senhor revela que o anjo do Senhor acampa ao lado daquele que os teme e os livra. Então deixemos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Não deixemos com que esse medo impeça com que tenhamos a fé naquilo que o Senhor tem nos prometido. A sua intimidade com Deus é tão grande nesse nível de intimidade que você gosta de conversar com Ele e estar perto dele o tempo todo. E eu me lembro de Bem-vindo Espírito Santo. Eu li esse livro todo. Ben-Hinn, o autor do livro Bem-vindo Espírito Santo. Olha que livro. Ele disse que conversava uma experiência dele
conversava frente a frente com o Espírito Santo. Ele tinha experiências com anjos ao lado dele. É o nível espiritual que Deus almeja ter conosco. É o nível de intimidade que Deus almeja ter conosco. Conversar frente a frente com Ele. Conversar frente a frente com o Espírito Santo. Como se fosse dois amigos. Como se fosse dois irmãos ali. Precisamos ter essa intimidade com Deus. Buscar essa intimidade com Deus. Deus sempre anseia e espera que para ter um relacionamento de amor conosco. Basta nos tomarmos o primeiro passo, que é ouvir a sua palavra e obedecer, como instrução de um pai amoroso, e viver se enchendo do Espírito Santo constantemente. Deus quer ter mais intimidade conosco. Deus quer ter mais intimidade com você. Deus quer ter mais intimidade comigo. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Qual o nível espiritual nós estamos nesse momento de nossa vida? Qual o nível de intimidade com Deus estamos tendo em nossa vida? No primeiro nível com água nos tornozelos, onde não queremos nos comprometer, queremos estar à nossa boa vontade. No segundo nível espiritual, onde já queremos ver os milagres de Deus, queremos ver as maravilhas, mas ainda corre um risco, porque Jesus ele chega para uma multidão que estava seguindo ele e diz: vocês não estão aqui por mim, vocês estão aqui pelo alimento que eu trago para vocês, vocês estão aqui pelo milagre. E Jesus diz que depois dessa palavra forte, muitos meteram o pé, como se diz hoje. Muitos meteram o pé, e Jesus chega para os 12 e diz: e vocês não vão seguir a eles? Os discípulos já estavam num nível de intimidade que, vamos dizer, no terceiro nível de água, com água sobre o lombo, com água sobre a barriga. Pedro chega e diz: Senhor, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós estamos nesse nível de conhecer, de saber que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Estamos trabalhando para a nossa salvação. Estamos trabalhando para alcançar, para chegar a um nível espiritual onde Deus deseja falar frente a frente conosco. E não cansemos de buscar, não cansemos de tentar alcançar esse nível espiritual. Precisamos somente obedecer, e à medida que o seu comprometimento com Deus estiver aumentando, a sua intimidade com Ele estará cada vez maior. E quando você sentir que está pronto para assumir um relacionamento mais profundo, Deus age para te tocar de maneira especial. Você vai dizer: estou pronto, Senhor. Vai chegar como Isaías e dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas você pode estar pensando: eu faço isso ainda, eu faço aquilo ainda, eu não tenho condições, de estar ali tete a tete com Deus. Deus vai chegar, mandar um anjo com uma brasa tirada do altar, e assim como em Isaías, ele tocar nos seus lábios e purificar os seus pecados, purificar aquilo que você tem medo de enfrentar. E então Deus vai fazer o especial. Deus vai fazer aquilo que é maravilhoso, que Ele quer para a nossa vida. E assim como aqueles personagens bíblicos que conhecemos viveram uma intimidade com Deus, Ele irá fazer algo maravilhoso através de cada um de nós. Ele vai fazer algo maravilhoso nas outras vidas, nos nossos amigos, na nossa família, através de você. Através de você. Deus quer usar a sua vida para transformar outras vidas. Deus quer usar a sua vida para povoar o reino de Deus. Ele vai revelar a sua glória e mostrará as mais belas grandezas que Ele imaginou para a sua vida.
trabalhemos, permaneçamos em continuar crescendo, não deixando com que os nossos medos, não deixando com que as nossas preocupações, não deixando com que o nosso cotidiano venha impedir com que o Senhor realize aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes, ao sairmos daqui à noite, já estamos preocupados com o que vamos fazer no trabalho. Em vez de sairmos daqui como aqueles servos, aqueles discípulos de Emaús, eles saíram do culto, mas no meio da estrada eles estavam comentando sobre o que tinha acontecido e começaram a contar a respeito, a compartilhar um com o outro a respeito do que tinha acontecido. Mas rapaz, mataram Jesus e tal, mas ele disse que ia ressuscitar, então vamos esperar. Eles saíram do culto comentando a respeito do culto. E nós o que estamos fazendo? O que fazemos ao sair do culto? O que fazemos ao sair deste lugar santo, deste templo? Saímos maravilhados com aquilo que o Senhor falou para nós? Ou saímos preocupados com o que vamos encontrar? Vixe, rapaz, vou chegar em casa e encontrar a pia cheia de prato, ainda tenho que lavar prato hoje. E tenho que passar roupa para meu marido trabalhar, mãe. Você tem que sair daqui preocupado com o que, maravilhado com o que o Senhor tem para fazer na sua vida, com o que o Senhor quer fazer através da sua vida. Vamos levantar e vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Adriano para estar orando nessa manhã, encerrando este culto. E que Deus venha estar abençoando a cada um de nós, a cada um de vocês. Que venhamos estar realmente analisando a nossa vida de maneira com que venhamos a discernir o que é melhor para cada um de nós e o que o Senhor espera que cada um de nós façamos para chegarmos ao nível de intimidade que Ele deseja. Amém? Graças a Deus. Eu vos saúdo com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém?